eu tinha mandado o vídeo sobre a sociedade anônima, né? Na verdade, sociedade por ações, e aí destacando a sociedade anônima para vocês. E assim, o que vocês têm de mais importante para caracterizar a sociedade anônima? O formato de criação. Então, vocês viram que a sociedade anônima é um tipo de sociedade que o capital social vai ser definido pela compra de ações, ou seja, ele vai ser formado pela aquisição de ações, e essa aquisição de ações é que vai diferenciar se ela é considerada uma sociedade anônima aberta ou uma sociedade anônima fechada. Ela vai ser considerada uma sociedade anônima aberta se essa oferta de ações e outros valores imobiliários ela for realizada através de mercado de capitais, mercados de valores imobiliários. E sociedade anônima fechada, se os próprios fundadores da sociedade são os acionistas ou eles mesmos já têm o contato com quem serão os acionistas. Eles mesmos já fazem o convite direcionado para alguns investidores, nesse sentido. Não tá sem som? Tá normal? Tá normal para mim também, professor. Ah, então tá. Paty, veja se o teu tá com alguma coisa do computador aí seu. Enfim. Ah, joia, ótimo. Então, assim, a sociedade anônima, então, ela vai ser definida entre aberta e fechada conforme como se dá a aquisição dessas ações, tá? Então, subscrição pública ou subscrição particular? Subscrição pública é aquela que você tem uma oferta indiscriminada para o público em geral. E a subscrição fechada é aquela que você chama para uma assembleia, ou você vai direto lá no tabelionato, faz uma escritura pública, ou seja, ela fica ali naquele meio termo entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima aberta. Né? Então, ela não fica tão restrita quanto uma sociedade anônima aberta, no sentido de intervenção estatal, de controle e tal, mas também não é tão de pessoas como é uma sociedade limitada, certo? Pois bem, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre as ações, ou seja, essas unidades do capital social que vão integrar a formação do valor inicial para o empreendimento, ou o aumento dele. Antes disso, eu só quero que vocês me digam se ficaram com alguma dúvida da aula passada, sobre essa questão principalmente da formação da sociedade anônima e dessa diferenciação entre subscrição pública e subscrição privada. Vocês conseguiram absorver bem, apreender bem essa parte da criação da sociedade? Vocês vão me deixar falando sozinho? Já está tão difícil falar sozinha? Ó, professora, da parte aí da criação aí, do início aí, é tranquilo, sem alguns problemas, né? Vamos dizer assim. A matéria é extensa, essa parte me assusta, assim, na parte da complexidade da matéria ser bastante extensa, né? Uhum. Mas com essa parte da sociedade anônima, acho que é um pouco mais, assim, tranquilo, né? Podemos dizer. Porque na verdade, sim, essa parte ela parece extensa, mas eu não tenho como deixar, tipo, explicar para vocês que é subscrição pública e subscrição privada, sem explicar para vocês o que seria mercado de capitais, sem explicar para vocês o que é mercado primário e secundário. Então, o que eu percebi durante esses anos dando aula de sociedade anônima? Eu falava muito fragmentado algumas coisas, e aí elas pareciam que uma não tinha nenhuma relação com a outra. E aí como eu tive que falar para vocês de uma forma mais resumida, porque essa parte do direito societário, como eu já falei para vocês outras vezes, não faz parte da grade do direito empresarial 2, mas eu acho essencial que vocês conheçam, porque não tem como passar por ela. Raiz, eu sei, é que começou a aparecer um. Ficou melhor?
Tá com chiado ainda o áudio? Como está o áudio? Melhorou, professor. Tá. Vocês vão me falando, eu não sei o que acontece, que às vezes o áudio, ele tem essa... Ele começa a dar esses... Sei lá, o que falha. Ô, professora. Hum. Não, só que eu falei da extensão, eu digo não dessa parte da sociedade anônima, de todo o conteúdo, eu quis dizer, não, essa parte ela é até interessante. Sim. Na verdade... Só o que assusta é o conteúdo, Não, assim, que ele é bem complexo. Sabe por que, na verdade, assim, vocês precisam, são coisas que vocês precisavam saber, mas é para dar base para o próximo passo, que é realmente o que está na grade de vocês, tá? Então, assim, o que eu vou requerer para vocês? Eu sei que vocês têm medo da avaliação. Gente, a avaliação é para saber o superficial, assim, aquele básico. Aqui, ó, de tudo que eu tirei aqui, o que é a parte principal? Então, assim, eu acho que nem é o momento da gente, eu como professora, não é o momento de acabar dificultando, querendo o mesmo rendimento, vocês têm o mesmo tipo de rendimento que teriam em sala de aula. Isso eu nem cogito, tá? Então, a gente vai se adequando, tá? Bom, deixa eu passar então para vocês aqui, então, a matéria de hoje, que esse material que eu tô passando, ele também tá no AVA, então eu gostaria que vocês estivessem com ele em mãos, para a gente dar continuidade. E também, a gente começar, vou falar para vocês então hoje sobre as ações, tá? O que você adquire para se tornar um acionista, para formar o capital social? Bom, o que seriam as ações? As ações estão para a sociedade anônima como as cotas estavam lá para a sociedade limitada, certo? Então, se lá na sociedade limitada, deixa eu só pôr para gravar, gente, porque eu acho que eu dei um pause. Não, já está lá. Se as cotas estavam para a sociedade limitada para a formação do capital social, é a mesma finalidade que aqui encontramos das ações em relação ao capital social de uma sociedade anônima. Mas qual a diferença? Lá na sociedade limitada, você se tornava sócio porque constava no contrato social que aquela pessoa tinha uma determinada quantidade de cotas. Aqui não. Aqui nós vamos ter uma formação da sociedade a partir da aquisição de valores mobiliários do tipo ações, porque valores mobiliários são vários títulos que podem ser emitidos pela sociedade anônima, para se tornar sócio, principalmente se a gente estiver falando de uma sociedade anônima aberta. Veja só, gente, então o que seriam as ações? Elas são a menor parte do capital social, elas representam o direito de participação acionária para exercício de direitos próprios de sócio. Deixa eu só falar uma coisa que depois vai ser um pouco mais importante. As ações, elas são é a forma de você arrecadar o valor para o capital social. Só que a sociedade anônima, ela tem a possibilidade de emitir outros títulos para buscar mais recursos. Então, por exemplo, ela tem outras possibilidades de colocar no mercado títulos de investimento diferente das ações. Porém, somente as ações é que faz a pessoa que adquiriu fazer parte do quadro societário, certo? O Rafael perguntou na outra aula, é errado chamar o acionista de sócio? Não é errado, tá? Só que a gente acaba chamando de acionista porque ele é dono de ações, mas ele é tão sócio quanto em qualquer outra sociedade. Então, quais são as características principais das ações? Primeiro, engraçado, não sou eu que estou fazendo isso aqui. Primeiro que nós temos aí como característica principal o fato dos títulos representativos da participação societária livremente negociáveis. Pessoal, a partir do momento que alguém tem ações, esse titular da ação, ou seja, esse sócio, pode fazer com as ações o que ele quiser. Então, por exemplo, eu adquiro uma quantidade de ações do Banco Itaú. O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer empréstimos em outro banco e deixar essas ações como garantia. O que significa isso? Se eu não podem tomar essas ações de mim, pode converter essa garantia em penhora, tá?
Eu posso doar para quem eu quiser, eu posso deixar em testamento para um terceiro que ninguém conhece, um terceiro que sequer faz parte da minha família. Ou seja, gente, você pode negociar, ou seja, realizar negócios jurídicos do jeito que você quiser. É uma liberdade, porque aqui a gente não está atrelado a ter como sócio pessoas com quem você confia, que levam em conta atributos pessoais. Não, aqui nós estamos falando de investidores, certo? Não de um amigo que você se tornou sócio. Não tem absolutamente nenhuma importância quem é o teu sócio. Também, dentro das características das ações, está a liberdade de ingresso no quadro de acionistas. Ora, se foi colocado ações, principalmente lá no mercado primário, através de mercado de balcão, ou seja, na subscrição pública, foi oferecida ao público em geral. Tem possibilidade de alguém impedir o ingresso de outra pessoa, por pior que ela seja? Não. Existe a liberdade da livre circulabilidade das ações. Liberdade, portanto, também de ingresso no quadro de acionistas. Eu já até coloquei esse exemplo para vocês. Pode ser a pior pessoa do mundo, a credibilidade zero. Se ele tiver dinheiro para comprar as ações e quiser, ninguém pode impedir. Só pode impedir de ser administrador, mas de ser acionista, não. Portanto, essa característica tão negocial que tem as ações, obviamente que elas são penhoráveis por dívidas pessoais acionistas. E aqui a gente nem tem que se preocupar muito com relação a como são com as cotas, né? Porque lá nas cotas a gente está pensando numa sociedade menor, uma sociedade que foi feita com menos pessoas, então envolve ali uma particularidade e uma saúde financeira de terceiro. Aqui não, aqui a gente está falando que é penhorável as ações, até porque uma vez que essas ações sejam alienadas, ela simplesmente vai passar a ser titularidade de outro. Então não tem grandes preocupações em relação a isso. E transferível por sucessão. Quando há morte do acionista, gente, não se fala em dissolução. Uma das aulas anteriores, eu estava contando para vocês o seguinte, lá nas cotas, tá? Lá nas cotas, via de regra, se morre o sócio, as cotas dele são dissolvidas, ou seja, se calcula qual o valor patrimonial delas, paga-se aos herdeiros, ao monte partilhável, só que aquelas cotas deixaram de existir, é uma dissolução parcial, ou seja, as cotas que pertenciam ao falecido, elas não fazem mais parte do capital social. Essa é a regra, que pode ser relativizada se houver outra disposição do contrato social, se houver outro ajuste entre sócios e herdeiros, ou se houver dissolução, a previsão de dissolução total da sociedade. Essa é a regra lá do artigo 1038 ou 1028, me desculpe agora, não, acho que é 1028 do Código Civil, com relação à morte do sócio na sociedade limitada, claro, se estiver aplicando a regra supletiva da simples. Mas aqui é diferente. Vocês já pensaram que se toda vez que morrer um acionista for feito dissolução do capital social, não tem cabimento, não tem compatibilidade com a natureza. Portanto, aqui necessariamente, gente, morreu o acionista, faz transferência por sucessão. Vai ter ali uma divisão entre os herdeiros, se houver mais de um, e eles se tornarão proprietários, ou às vezes até coproprietários das ações do falecido, tá certo? Não tem possibilidade de dissolução parcial. Bom, eu vou falar para vocês agora de uma questão bem importante, classificação das ações. Gente, vocês já ouviram falar de ações ordinárias e ações preferenciais? Principalmente para quem lida um pouco, às vezes, com esses investimentos, né, de compra de ações, já deve ter ouvido. Bom, esse aqui é bem importante, porque muitas vezes define no mercado uma diferença de valores, né, valor negocial, valor de mercado. Às vezes define até estratégias do próprio investidor. Por isso que é importante saber que tipo de ações é. Então, prestem bem atenção com relação a essa distinção, tá, pessoal? Só me confirme se vocês estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Sim. Ok, obrigada.
Então, voltando lá. As ações ordinárias, preferenciais e de fruição. Vamos lá. O que são ações ordinárias? Ordinárias aqui, gente, não é no sentido que são ações ruins, nada disso. Ações ordinárias são as ações básicas, a comum. No direito, vocês já devem ter percebido que toda vez que a gente fala ordinário, ordinária, a gente quer falar daquele mais básico possível, do mais comum possível, do mais simples possível. Então, aqui também eu estou falando das ações ordinárias nesse sentido. São aquelas que conferem direitos normalmente concedidos ao acionista, comum que outorgam direito de voto. Vocês conseguem pensar, gente, qual é o direito essencial de um acionista? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Porque eu apoio um determinado investimento de risco, por exemplo. Eu não escutei, Rafael. Você quer escrever ali? Tá bem ruim, bem difícil de te escutar. Gente, isso. Votar em investimento que possa trazer risco. Veja só, Rafael. Então, a pergunta é a seguinte: o que seria um direito essencial de um acionista? É participar dos lucros, tá? Afinal, gente, ninguém se torna acionista para não ganhar dinheiro. Então, é essencial que ele participe dos lucros. Obviamente que ele tenha liberdade de negociar suas ações e tal, mas uma vez que ele permaneça na sociedade até que seja realizada essa partilha, né, os dividendos, exatamente, participar dos dividendos. Exatamente. Esse é um direito essencial. Então, olha só, Rafael, participar dos dividendos, certo? Esse é um direito essencial. Mas não é um direito essencial do acionista votar. Nem todo acionista tem direito de voto, ok? Mas todo acionista com ações ordinárias, se for ações ordinárias, ele sempre tem direito de voto. Tá, gente? Ações ordinárias conferem direito de voto. É diferente da próxima. A próxima são as preferenciais. Ações preferenciais, elas, como o próprio nome já diz, elas conferem privilégios, vantagens para o acionista, mas no sentido de que ela vai conferir algo em contrapartida, ele pode ou não ter direito de voto, certo? Então, veja só, as preferenciais, elas proporcionam vantagens especiais consistentes em prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos, prioridade de reembolso de capital com prêmio sem ele e acumulação de ambas as vantagens, tudo isso conforme o artigo 17 da Lei 6.404 de 76, podendo ou não conceder direito de voto, certo? Então, o que quer dizer isso? Que as ações preferenciais, diferente das ordinárias, no momento de distribuir os dividendos, só um esclarecimento, gente. O que é distribuir dividendos? Quando a sociedade anônima ela levanta o lucro para partilhar, ou não, né, entre sócios, ela tem um lucro, certo? Esse lucro vai ser decidido pelos sócios, pela assembleia, o que fazer com esse lucro. A gente chama de dividendo porque cada sócio terá um direito à sua parte, proporcionalmente à quantidade de ações que tem. Por isso que a gente chama de dividendos, certo? E existe, claro, possibilidade da sociedade anônima ter lucros e não dividir todo o lucro com os sócios, com os acionistas.
mas pelo menos 50% vai ser dividido entre eles, tá? Então, quando eu falar distribuição de dividendos, eu estou falando daquele momento que a sociedade anônima levanta, faz um balanço, e nesse balanço ele constata um lucro, e esse lucro vai ser distribuído entre os acionistas, tá? Pelo menos uma parte do lucro. E aí, nesse momento, quem tem ações preferenciais, eles vão ter algumas prioridades. Ou vai ser no pagamento, ou vai ser definindo valores mínimos a receber, ou valores fixos a receber. Quando tiver reembolso, ele vai dissolver, ou ele vai receber o valor correspondente às suas ações, ele vai receber antes, tá? E ele pode acumular todas essas preferências. Agora, pode ser que mesmo diante dessas preferências, ele não tenha direito de voto. Pessoal, cuidado, eu não estou falando que ações preferenciais não conferem direito de voto. Eu estou falando, ações preferenciais podem ou não conceder direito de voto. Tudo bem? Isso é importante vocês lembrarem. Porém, se houver ações preferenciais sem direito de voto, não pode ultrapassar mais que 50% do capital social. Por quê? Olha só, está escrito aqui, gente. Por que não pode passar disso? Porque se passar, gente, se a gente pensar numa sociedade em que mais de 50% do capital social não vota, a gente está concentrando aqui o poder de decisão a uma minoria de acionistas. Então, não teria essa lógica, tá certo? Então, pode ações preferenciais sem direito de voto, portanto, mas não pode passar de 50% do capital social. E ainda nós temos as ações de fruição. Espera lá, preciso saber uma coisa. Vocês entenderam a diferença de ações ordinárias e ações preferenciais? Sim. Tá. Ordinária, basicazinha, preferencial com algumas vantagens, podendo ou não ter direito de voto. Agora, as ações de fruição é que a coisa pega um pouquinho. Por quê? Porque as ações de fruição, ela já passa a ser uma estratégia comum daquela sociedade de capital, tá certo? As ações de fruição, pessoal, elas um dia foram ações ordinárias ou um dia elas foram ações preferenciais. Ocorre que houve uma amortização antecipada, que é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora. Ó, as ações de fruição, gente, veja bem o que quer dizer fruição. Fruição significa fruir. Fruir significa concessão de frutos. Quando você recebe os frutos do que você tem. Então, se a gente está falando de ações de fruição, são ações que elas foram amortizadas antecipadamente. Elas eram ações ordinárias ou ações preferenciais e foram amortizadas antecipadamente. O que isso significa? Significa que as ações que cada um tem, elas têm dois tipos de, vamos dizer assim, de valor. Um valor é o valor que ela possui para venda, tá? Para cessão. Agora, tem uma outra coisa que as ações têm, que é o valor patrimonial delas. Mas mais do que isso, ela tem dois tipos de direitos que você tem a partir do momento que é acionista. Você tem o direito de vender as suas ações e, com isso, ter alguns benefícios. E você tem o direito de manter-se sócio, não vender as ações e participar da divisão dos lucros, que são aquela distribuição de dividendos que eu falei para vocês antes. Então, existem dois momentos, ou pelo menos duas formas de você ganhar dinheiro com as ações, tá certo? No entanto, quando as ações, quando tem um acionista e essa sociedade de repente vai se dissolver, ou você exerce lá um direito em que você vai receber o valor das suas ações pela sociedade,
você vai liquidá-la. E a amortização, gente, ela é uma forma de liquidação antecipada. Por quê? Neste caso, a sociedade anônima, a pessoa jurídica da qual aquele acionista faz parte, ele vai pagar para o acionista o valor patrimonial de suas ações. A partir desse momento, esse acionista, ele já vendeu as suas, como se ele já tivesse vendido as suas ações, como se aquelas ações dele ele já tivesse recebido o valor dela, mas ele vai continuar acionista, com os mesmos direitos que ele tinha antes, ou seja, participando dos lucros, se ele tinha direito de voto, vai continuar tendo direito de voto, só que se essa sociedade vir posteriormente a se liquidar, ele já não vai receber nada, porque ele já recebeu pelo valor das ações. Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez fique um pouco mais claro, talvez. Pensem vocês assim, são donos de uma casa, certo? Deixa eu colocar minha cara aqui para ficar mais fácil para vocês. Pense que vocês são donos de uma casa e esta casa vocês locam para um terceiro. Então, vocês têm aí duas coisas para ganhar dinheiro. Vocês têm o valor da casa e tem o valor dos frutos, que é a locação, certo? O que eu estou contando para vocês é que ações de fruição é mais ou menos assim. É como se você vendesse a tua casa, recebesse o valor, mas continuasse a receber a locação. Quer dizer, você continua com os mesmos direitos que você tinha antes. Só que na hora de vender, você já não recebe mais nada, porque você já recebeu. Então, isso é comum, veja só, em casos de uma sociedade, por exemplo, que está se dissolvendo aos poucos, ou em casos de uma sociedade que era de ações e vai se tornar limitada. São estratégias que os próprios administradores podem propor. Então, é como se ações de fruição é como se você recebesse da sociedade o valor que você receberia caso suas ações fossem dissolvidas, ou seja, fossem liquidadas, fosse pago o valor que elas foram avaliadas, mas você continuasse sendo acionista mesmo assim, tá? Por isso que eu coloquei ali, são aquelas que resultam da amortização das ações ordinárias e preferenciais. A amortização é a distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social de quantias que lhes seriam devidas em caso de liquidação, tá? Em caso que acabasse com a sociedade. Mantém os mesmos direitos que detinha antes da amortização. E tem mais uma coisa, gente. Quando nós vamos falar de amortização antecipada, qual o valor que vai se levar em conta? Vai se levar em conta o patrimônio da sociedade, para chegar no valor para pagar de fruição. Você vai calcular patrimônio e vai dividir pelo número de ações, para você chegar no valor unitário. Para entender, eu sei que é difícil. Ações de fruição é chatinho. Mas assim, bom para vocês entendam que ações de fruição um dia foi uma ação preferencial ou de ordinária, e que a partir do momento que ela se tornou de fruição, ou seja, a partir do momento que só tem agora o direito de ter de dividendos, não mais de venda, porque ela já recebeu o valor da venda dela. A partir desse momento, ela conserva os mesmos direitos que tinha antes. Então, ela continua votando, continua participando dos dividendos, só não pode mais agora receber o valor, porque ela já recebeu o valor patrimonial dela, principalmente se houver uma dissolução da sociedade, porque ela já recebeu antecipadamente. Alguma pergunta, gente? Existe outro tipo de classificação, que é quanto à forma de circulação. As ações, elas podem ser nominativas ou escriturais. O que significa isso? Nominativas é quando identifica o nome do titular em um documento. E vai constar um registro lá na companhia, na sociedade anônima, mas ela está registrando o documento. Só tem uma observação para fazer para vocês aqui. Quando a gente fala que as ações são nominativas, pode parecer que existe possibilidade de não ser identificado o nome do dono das ações. Isso não é possível, tá? Desde 91, que se não admite mais... Já te respondo, Rafael. Desde 91, que não se admite mais ações
sem registrar, sem constar o nome do dono. Porque até então existia ações ao portador. O que quer dizer isso? Ações ao portador era assim, era quem estivesse portando aquelas ações. Não tinha nome de uma pessoa, simplesmente você tomava o poder daquelas ações e se tornava um acionista. E aí poderia exercer o direito de votar, o direito de receber os valores, só porque você estava com aquela cártula, aquele documento em mãos. E ainda existia a possibilidade de endossar, ou seja, você passava, transferia aquelas ações simplesmente assinando para alguém, e aí endossava até ao portador, ou seja, endossava para qualquer um que tivesse com aquilo em mãos, certo? Isso não existe mais. Então, o que eu quero que vocês lembrem, todas as ações têm identificado o nome do acionista. Não existe ações ao portador, certo? Rafael perguntou se é mais comum as empresas SA iniciarem abertas ou fechadas. Por exemplo, Ambev, Itaú, iniciam emitindo ações no mercado secundário? Não. Rafael, olha só. Não tem como dizer que o que é mais comum ser aberto ou fechado. Tem muitas sociedades anônimas abertas e muitas sociedades anônimas fechadas. A gente sabe mais sobre as abertas, mas são criadas tanto quanto, certo? Agora, Ambev, Itaú, os bancos em geral, elas são sociedades anônimas abertas porque elas iniciam já na subscrição pública. Não existe, veja só, gente, ninguém inicia emitindo ações no mercado secundário. Todos iniciam emitindo ações no mercado primário, justamente porque o mercado primário é aquele destinado à venda das ações e com o valor desta venda formar o capital social, tá? Então, a gente nunca vai encontrar iniciando com o mercado secundário, porque mercado secundário, quem vai atuar no mercado secundário é um investidor com outro investidor, não a sociedade anônima com outra, negociando na bolsa, alguma coisa assim, tá certo? Então, Rafael, só para te responder, não tem assim o mais aberto ou mais fechado, é meio geral, para as duas, tá? Agora, não existe nenhuma possibilidade de emitir ações no mercado secundário, a sociedade anônima. O que existe mais? A gente ouve falar muito mais do mercado secundário, porque os investidores, eles toda hora estão vendendo e comprando ações. Então, é isso que interfere na variação, na alta, na baixa da Bolsa de Valores, certo? E aí, ela acontece todo dia, toda hora, todo momento. E realmente é isso que acontece mais. Mas ninguém inicia emitindo essas ações no mercado secundário, até porque é incompatível justamente com o conceito de mercado primário, que é a subscrição das ações. Voltando aqui nas escriturais. Então, as ações podem ser nominativas se elas forem através de documento. E escritural, gente, vai ser quando essas ações elas são mantidas em conta de depósito. Feita uma conta em nome do titular, que é o acionista, sem emissão de certificados, a instituição de sistema financeiro autorizada pela CVM. A circulação de ações se faz pela transcrição do livro de registro. Então, você não vai ter aqui um documento que você é acionista, o que você vai ter é uma conta bancária. E nessa conta bancária você vai vendo as transações por ali, vai recebendo por ali algumas coisas. Tá certo? Gente, se não entenderam, me interrompam, tá? Aqui tem os artigos que eu mencionei ali para falar das ações nominativas e no artigo 34 para falar das 34 e 35 para falar das ações escriturais. Agora, vocês podem me perguntar, quanto valem as ações? Ai, meu Deus, o que apareceu aqui? Volta. Vocês estão vendo os slides do valor das ações? Sim. Sim, ótimo, obrigada. Tá, os valores das ações, gente, ela depende muito do contexto. Porque é muito comum a gente falar, quanto que está valendo as ações lá da companhia aérea tal? Ou quanto está valendo, quanto valeu o mês passado
Gente, isso depende muito do contexto, do que você está perguntando, do critério e dos motivos da avaliação. Por quê? Porque o valor da ação daquela companhia aérea depende se você está falando do valor nominal, do valor patrimonial, do valor de mercado ou de negociação. Se você está falando do valor econômico, você está falando do preço de emissão. São coisas totalmente distintas uma da outra. E é isso que eu quero que vocês me acompanhem agora, tá? Então, veja só. Se eu estiver falando de valor nominal, é aquele valor nominado, aquele valor dado. Deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês. Lembram lá na sociedade limitada que o valor das ações era o valor que se definia lá no contrato social? Então, assim, por exemplo, lá na sociedade limitada, eu falava que o capital social vai ser de 50 mil reais e os sócios que definiram isso, a gente precisa de 50 mil. Tá, e quantas vezes a gente vai dividir isso em cotas? Vamos dividir em 50 mil cotas, assim fica R$1 cada cota. Ou, vamos dividir em 5 cotas de 10 mil cada uma. Lembra que eu falava para vocês que quem definia isso eram os sócios? A partir do momento que os sócios estão definindo isso por critérios de divisão, tão somente do capital social, você está nominando o valor, você está atribuindo o valor, sem critério nenhum, você está dando valor para aquilo, tá? A mesma coisa aqui nas ações. Então, como é que vai se expressar isso? O valor nominal pode ou não estar expresso no estatuto social. Isso é uma coisa que é normal de se perguntar, tá? Porque é o que está constando lá no artigo 14 da Lei 6.404/76. Mas, pessoal, não significa que porque não está expresso no estatuto social não exista um valor nominal. É melhor, sim, porque ele dá mais segurança para o investidor. Eu já falo por quê. Mas não precisa estar no estatuto social, o que não significa que ele não exista. Então, ele vai ser baseado no valor fixado do capital social. Olha só aqui uma diferença interessante em relação às cotas. Vocês lembram que as cotas... Mas o Celso conseguiu agora, né? Ou não? Voltar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Celso. Tá aí já. Teve um probleminha, né, Celso? A princípio ele já está constando aqui para mim que está acessado já, tá? Bom, então veja só. O valor nominal, gente, ele vai ser o resultado da divisão do valor do capital social pelo número de ações. E se for companhia aberta, aquela que precisa da autorização da CVM, ele vai ter que ter o valor mínimo que a CVM autorizou, tá certo? Veja uma diferença entre cotas e ações. Gente, as cotas, lembra que elas podem ser iguais ou desiguais? Lá se falava, lá no artigo 1155 do Código Civil, que as cotas podiam ser iguais e desiguais. Isso significa que elas podiam ter valores diferentes. Aqui não. As ações todas têm o mesmo valor, tá certo? Isso é uma coisa importante que vocês anotem. Todas as ações têm o mesmo valor, tá? Não diferente das cotas, que podiam ser iguais ou desiguais. Anotem isso, quem puder, tá? Então, como é que eu vou definir o valor nominal? O valor nominal é definido pelo valor do capital dividido pelo número de ações, tá? Por essa divisão aqui. Então, vou colocar um exemplo para vocês.
Vamos colocar um exemplo. Eu tenho lá capital social, isso sim tem que ser definido no estatuto, tá, gente? De R$1 milhão. Aí divide ou põe no mercado primário em 1 milhão de ações. Quanto que vai ser o valor nominal dessas ações? Não precisa nem ser bom em matemática, né? R$1 o valor de cada ação. Tá certo? Tudo bem, gente? Veja, este é o valor mínimo de uma ação. Por quê? Porque se eu preciso arrecadar R$1 milhão para o capital social e emito 1 milhão de ações no mercado, gente, dá para ser o valor menor do que R$1? Não, né? Porque se o valor nominal fosse 50 centavos, eu ia vender 1 milhão de ações e ficar com 500 mil. Não ia alcançar R$1 milhão. Tá certo? Portanto, o valor nominal é o valor mínimo de uma ação. Entendido, gente? Sim. Obrigada. Agora nós temos o valor patrimonial. Veja, gente, o valor patrimonial, agora, vamos pensar o seguinte. Foi criado lá uma companhia aérea, vamos pegar aquele primeiro exemplo, precisava de R$1 milhão e emitir 1 milhão de ações para alcançar esse valor. Passou lá uns 5 anos, 6 anos da constituição da sociedade, e obviamente que o capital social já não coincide com o patrimônio da sociedade. Na melhor das hipóteses, dobrou. Então, hoje, considerado tudo que foi acumulado em bens, em valores, em créditos e tudo mais, essa sociedade anônima, ela tem um patrimônio de R$2 milhões. Ela começou com 1 milhão, mas hoje ela está com R$2 milhões. Certo? Quando a gente fala em valor patrimonial, é isso que a gente vai considerar. Patrimonialmente falando, aquela mesma ação, cujo valor nominal era de R$1, hoje, 5 ou 6 anos depois, ela pode estar valendo, patrimonialmente falando, mais o dobro, pode ser R$2. É a mesma ação. Então, essa mesma ação, o valor nominal dela é R$1, mas o valor patrimonial dela, na época da apuração, vamos pensar hoje, 5, 6 anos depois, é de R$2. Certo? E para que serve o valor patrimonial? Normalmente, esse valor patrimonial vai servir para momentos de dissolução da sociedade, ou seja, a sociedade vai acabar, vai se encerrar, aí vai ser partilhado o patrimônio líquido. O que resultou? Já foi pago todo mundo, né? Já foi pago todos os credores, e foi vendido todos os bens, e sobrou esse patrimônio aqui. Pega aquele patrimônio que sobrou e faz o número de ações. Outro momento. Direito de retirada. Aqui, o sócio que não concorda com algumas decisões, ele pode pedir para sair. E pede para sair e leva o valor das ações dele. Que valor? Valor patrimonial. A não ser que o estatuto fale outro, mas normalmente valor patrimonial. Aquele caso que eu falei para vocês de amortização antecipada nas ações de fruição, mesma coisa. O que você vai considerar para amortizar antecipadamente uma ação? O valor patrimonial, ou seja, no momento em que ela foi amortizada, quanto tinha de patrimônio líquido. Então, o valor da participação do titular da ação no patrimônio líquido da companhia, tá? Continuando aqui, ó, só para mostrar onde que eu tô. O valor patrimonial, ele é resultante da divisão do patrimônio líquido na data da sua apuração pelo número de ações em que se divide o capital social. Então, é o valor devido em caso de liquidação da sociedade, em caso de dissolução parcial, que um exemplo, né, que eu falei para vocês, é o direito de retirada, quando não concorda com uma decisão, com algumas decisões que a lei prevê, quando vai reembolsar o valor de uma ação por motivos que a lei possa prever o reembolso.
e a amortização, que é no caso das ações de fruição, tá? Como é que eu vou apurar isso? Vai ser feito, obviamente, que uma apuração contábil específica ao término de cada exercício social. Mas se a gente estiver falando de amortização, liquidação, vai ser no momento, na época em que se precisa saber o valor patrimonial. Portanto, resulta do valor patrimonial, aliás, resulta da divisão entre patrimônio líquido, ou seja, o que, uma vez abatido o que tem de bens, de créditos com aquilo que deve, pelo número de ações, tá? Esse é o valor patrimonial. E aí, o próximo é aquele que vocês mais ouvem falar. Isso aqui, que eu vou falar para vocês agora, tem tudo a ver com o mercado secundário. Ou seja, sabe aquela negociação entre investidores? Aquilo que você vai fazer lá na Bolsa de Valores? Aqui, tá? É o valor de negociação. Matheus, o que da valor patrimonial? Qual que você quer que eu exemplifique? Tá, patrimonial assim. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Digamos que eu sou acionista lá dessa companhia aérea. E um dos motivos que eu posso pedir para dissolver a minha parte de ações é se eu não concordar com uma fusão, certo? Então, a companhia aérea, a maioria decidiu, a maioria não, tem que ser 3/4, tem que decidir que vai ser feita a fusão, certo? Eu não concordei. Então, eu tenho 30 dias para pedir para sair. E aí, quando eu peço para sair, eu também quero receber o valor patrimonial das minhas ações. Então, o que eles vão fazer? Eles vão calcular, na época lá que eu vou sair, eles vão calcular quanto que deu de patrimônio líquido. Então, eles vão pegar todos os bens que tem lá na companhia aérea, todo o dinheiro que eles têm na companhia aérea, e vão abater de todos os débitos que eles têm ali, que eles precisam pagar. Aí eles vão chegar no patrimônio líquido. Quando eles chegarem lá, vamos dizer assim, ó, diminuindo tudo que a gente deve, nós temos 2 milhões de patrimônio. Aí vou pegar os 2 milhões de patrimônio e vou dividir por aquele 1 milhão de ações que existem. Por aí, ações que pertencem a uma variedade de pessoas. E vou chegar no valor unitário de cada uma das ações, patrimonialmente falando. Então, vou pegar os 2 milhões, vou dividir por 1 milhão e vou chegar ao valor de R$2 cada ação. Entendeu? Então, eu, como uma sócia dissidente que quer sair, eu vou receber por cada uma das ações que eu tenho R$2, certo? Porque eu exerci meu direito de retirada. Esse é um exemplo. Outro exemplo, a companhia aérea vai se dissolver, vai acabar, pronto. Aí eles chegaram lá no final, já pagaram todo mundo e sobrou 2 milhões. Pega os 2 milhões, divide por 1 milhão e paga o valor de R$2 cada ação para cada um dos acionistas, tá? Então, assim, são momentos específicos que o patrimônio da sociedade é que vai valer, certo? Por isso que quem vai realmente fazer essa avaliação precisa ser alguém especializado, né? Um contador para fazer isso. Entendeu? Matheus, estava me ouvindo? Não tá certo. Agora, veja só, o valor de negociação, gente, é aquele que a gente ouve falar todos os dias. Essa crise, né, que aconteceu no mundo inteiro. Poxa, caiu as ações, tá, tendo um prejuízo. Mas, poxa, e o Zoom, né? Me falaram assim, o Zoom tá valendo tanto, né? Não sei se tem ações mesmo, eu não fui ainda verificar, mas se ele realmente for de propriedade de uma sociedade anônima, é claro que todas as plataformas de reuniões remotas,
elas estão com as ações subindo. Quer dizer, é um contexto que faz essas coisas variarem. Mas o que está variando? O que está variando é as ações do mercado secundário. Ah, eu sou acionista e eu estou sofrendo com essas variações, positivamente ou negativamente. Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Vamos voltar lá para a companhia aérea. Chegou a companhia, eu sou acionista ainda da companhia aérea, e só que aconteceu a pandemia do Covid e está tudo fechado, ninguém está viajando, cancelar todos os voos. O que aconteceu com o valor de mercado das minhas ações? Né? Caiu, foi lá embaixo. Esse que foi lá embaixo é o valor das minhas ações. Não tem absolutamente nada a ver com as ações da companhia em si, o capital social dela, ela continua intacto. Obviamente que isso tem impacto, sim, na companhia aérea. Tem impacto por quê? Porque ela está tendo menos lucros, tem menos investimentos e tal. Só que, quando a gente fala de valor das ações no bolsa de valores ou no mercado secundário, nós estamos falando do valor que tem para negociar com outro investidor. Então, eu, acionista, quero vender as minhas ações para outro acionista porque eu não quero perder mais dinheiro. Assim como outro investidor pensa assim, não, pera lá, agora é hora de comprar as ações daquela companhia aérea, porque vão me vender por mais barato, já que daqui a pouco eles melhoram e eu vou ter lucro com isso. Entenderam? Então, essa dinâmica de mercado, de variação de valores, que depende da lei da oferta e da procura, o que varia é o valor de negociação entre um acionista e outro investidor. Então, o preço que se consegue na sua alienação, negociação entre investidores, definido por uma série de fatores econômicos e da conjuntura econômica do momento. Então, o que você vai levar em conta? Perspectivas de rentabilidade, patrimônio líquido, desempenho do setor que atua, questões sociais, tudo isso faz diferença. Ela reflete no valor de negociação das ações, certo? Então, a gente pensa assim, que o valor das ações, elas estão interferindo diretamente na sociedade. Não, diretamente não. Quem está perdendo ou quem está ganhando são os investidores, certo? Agora, indiretamente, obviamente que isso reflete na sociedade anônima, tá? Mas valor de negociação depende do momento. Então, deixa eu lembrar para vocês. Sabe aquela ação que o valor nominal era R$1, que o valor patrimonial era R$2? Eu posso estar num momento de crise em que o valor de negociação não é nenhum nem dois, o valor de negociação está 50 centavos, está lá embaixo. Assim como em outro momento, minhas ações podem estar valendo R$10, 10 vezes mais do que eu paguei, certo? Então, tudo isso vai se alterando dentro do mercado secundário, ok? Aí tem o valor econômico, só tem mais dois, tá, gente? Aí tem o valor econômico, que é o valor racional obtido a partir de cálculos altamente complexos, pois leva em conta uma série de coisas, tá? Ali coloquei com uma série de fatores, de que se deve pagar por uma ação, considerando a avaliação contábil das perspectivas de rentabilidade. Então, o que é o valor econômico? O valor econômico, talvez ele seja usado de uma forma muito mais da parte da administração da sociedade. Então, de repente, eles querem fazer uma fusão, uma incorporação, um negócio mais apurado e se pretende ter algo mais técnico. Então, o que ele vai levar em conta? Vai levar em conta quanto teve patrimônio, vai levar em conta quanto foi pago, vai levar em conta coisas muito mais objetivas. Então, é um valor bem mais complexo para se chegar, tá? Uma pessoa leiga não vai conseguir estabelecer um valor econômico de uma ação. Ele precisa realmente de uma pessoa mais especializada. E quando que ele vai ser usado, né? Quando vai ser usado, isso vai ser definido ou estatuto social ou pelos órgãos deliberativos. O que são órgãos deliberativos numa sociedade anônima? Assembleia ou conselho de administração. E aí nós temos o último tipo de valor, que é o preço de emissão. Deixa eu recordar vocês uma coisinha. Quando eu falava de responsabilidade de acionistas, está lá no artigo 1º da Lei 6.404, eu falei para vocês assim,
O acionista responde até o preço de emissão de suas ações. Tá, o que é preço de emissão? Gente, o preço de emissão é o valor que essas ações são colocadas no mercado primário. Tá, mas eu já não falei para vocês que o valor nominal é o valor mínimo para chegar no capital social? Falei. Acontece que a sociedade anônima não precisa vender as ações pelo valor nominal, que é aquele valor mínimo. Pode vender as ações por um valor maior, nunca menor. Então, veja só. Nesse exemplo que eu falei para vocês da companhia aérea, o valor nominal era de R$1, certo? Mas, quando foi colocado no mercado primário, ou seja, quando puseram para vender na subscrição pública, principalmente, essas ações, colocaram pelo preço de R$1,50. Esse é o preço de emissão. É o preço que foi dado para as ações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o valor nominal, ele define o valor mínimo de uma ação. O preço de emissão é o valor que realmente foi cobrado, cujo valor mínimo é o do valor nominal. Então, quando se põe as ações para vender, o valor mínimo era de R$1, mas eu podia vender por mais, eu podia vender por R$1,50. Agora me acompanhe. Se for vendido 1 milhão de ações ao preço de R$1,50 cada um, no final das contas, eu vou ter 1.500.000. Só que meu capital era de 1 milhão. O que eu faço com os outros 500 mil? Os outros 500 mil, a gente chama de ágio. E onde ele vai ser destinado? Para uma reserva de capital. Tá certo? Então, aqui vocês têm que saber o conceito de preço de emissão, o conceito de ágio e o destino dela, que é reserva de capital. Então, me acompanhem no texto. Preço de emissão é o valor em que a sociedade anônima oferta as ações no mercado primário. É o preço pago por quem subscreve as ações, tanto à vista quanto parcelado. Isso pode ser parcelado, obviamente. Quando a sociedade está sendo constituída, quem vai definir esse preço? Os fundadores. Inclusive, se for aberta, gente, é um preço que foi autorizado pela CVM. E quando ela já está constituída e se pretende aumentar capital social, por exemplo, vamos aumentar e colocar mais 500.000 ações para aumentar capital social. Também é possível, também tem valor mínimo e também tem preço de emissão. Mas quem vai definir isso já vai ser a Assembleia Geral, que é para os votantes, os acionistas votantes, ou o Conselho de Administração, que é um órgão deliberativo. O preço de emissão, gente, portanto, ele nunca será inferior ao valor nominal, mas pode ser superior. E sendo superior, ele vai gerar um ágio e vai esse ágio constituir uma reserva de capital. Isso tudo está previsto no artigo 13, parágrafo 2º da Lei 6.404/76. Agora, gente, tem lógica esse preço de emissão ser menor que o valor nominal? Não, não tem. Não tem porque se você tem um valor nominal de R$1 e vende, coloca o preço de 50 centavos, vendendo 1 milhão de ações, você não chega a R$1 milhão. Né? É uma questão matemática muito simples. E se isso acontecer, isso é crime, fraude contra credores, artigo 170 do Código Penal. Certo? Portanto, eu fiz um resuminho aqui no finalzinho do preço de emissão, da seguinte forma. O preço de emissão é o valor pelo qual a ação é ofertada no mercado primário. E quando que ela é ofertada no mercado primário, gente? Em duas situações. Quando está criando a sociedade e quando está aumentando o capital social. Esse preço de emissão ele pode ser igual ou superior ao valor nominal. Esse é o valor mínimo para se alcançar o capital social resultando da quantidade de ações ofertadas. Aqui é interessante dizer o seguinte, quem defende que o valor nominal não precisa estar no Estatuto Social, mas se ele estiver, é mais seguro, principalmente para não haver nulidades, para que se defina de pronto qual o valor mínimo de preço de emissão. E por fim, gente, tem o ágio. O ágio é essa diferença entre o preço de emissão e o valor nominal, quando for diferente.
Nada impede que se eu tenho valor nominal de R$1, eu ponho o preço de emissão de R$1 também. Aí não tem ágio nenhum, não tem reserva de capital. Mas se for superior, aí você gera o ágio e, portanto, a reserva de capital. O que faz esse dinheiro depois? Bom, ele já faz parte do patrimônio, já aumentou o patrimônio, além do próprio capital social. Mas depois você pode recapitalizar e jogar isso para o capital social e aumentar até mesmo o valor de cada ação dos sócios. Gente, tá certo? Então, isso encerra essa parte de valor das ações e, portanto, a segunda parte da sociedade anônima que eu queria apresentar para vocês. Quero saber sobre perguntas. Falei muito rápido? Não, tranquilo, professor. Foi. Ah, que bom! Acho tão difícil. Gente, é assim, ó. Não, disse sobre falar rápido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, então. Amanhã eu vou falar mais algumas coisas de sociedade anônima, mas antes disso eu já coloquei para vocês questões de aprofundamento, tá? Sobre essa matéria. E sobre sociedade anônima em geral, ali, do que eu já falei para vocês. Eu não fiz nenhuma correção de questões de sociedade anônima ainda, né? Cadê o Rafael que sabe essas coisas? Rafael? Ainda não, professor. Eu não fiz nenhuma correção de questões de aprofundamento de anônima, né? Ainda não. Tá. Então, tem questões de aprofundamento da anônima amanhã. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o nosso encontro falando dessas questões, certo? E vou preparar alguma coisa sobre o conteúdo de sociedade anônima. A minha intenção é que a gente só fale até amanhã de sociedade anônima, para a próxima semana a gente estar em falência, que daí é outra coisa. E daí semana que vem eu já vou definir várias outras coisas com vocês, como avaliação e tal, que daí, claro, vai ter que ser diferenciado, vai ter que ser facilitado e adequado com a nossa situação atual, tá bom? Gente, alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão que eu não tenha respondido, que eu não tenha esclarecido aqui, seja da aula passada ou dessa, para vocês mandarem ali no grupo, tá bom? Essa aula foi gravada, se tudo deu certo, né? Porque às vezes diz que grava aqui, vou lá ver, depois não tá mais. Mas essa aula foi gravada e depois eu disponibilizo para vocês também lá no AVA e no grupo, tá bom? Gente, boa noite, então. Até mais. Boa noite.